Eu sou a Fran Borges, você está no Prosas e Algo Mais, e hoje nós vamos conversar sobre Um Copo de Cólera, do Radu Anassar, que foi o livro que vocês decidiram, logo depois da vinheta. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então vamos lá, né, conversar sobre Um Copo de Cólera, do Radu Anassar, que foi o livro que vocês decidiram no Você Decide aqui desse mês. Radu Anassar, né, recentemente ganhou o Prêmio Camões, que é um dos prêmios mais importantes, né, em língua portuguesa. E ele tem uma obra pequena, né, que é composta de 3 livros, que é A Lavoura Arcaica, Um Copo de Cólera e Menina Caminho, né, tá escrito aqui. Ele é paulista, olha só, ele cursou Filosofia e Direito na USP. E ele lançou o primeiro livro, que foi o Romance na Lavoura Arcaica, em 1975. Essa novela aqui ele escreveu em 1970, mas foi lançada em 78, e o último livro foi em 97, que é O Menina a Caminho. Apesar de ser uma obra pequena, ele já é considerado um dos grandes autores da literatura brasileira, né, pelos críticos. E também eu ouço muito falar, né, que esses livros dele são grandes candidatos a se tornarem grandes clássicos, né, da literatura nacional. Esse aqui, Um Copo de Cólera, é uma novela, ele tem um pouco mais aqui, tem 84 páginas, é dividido em 4 ou 5 capítulos, se eu não me recordo muito bem, eu acho que são 4 capítulos, ou 5. Os primeiros são narrados pelo homem e o último pela mulher, que é a história de um casal aqui. E ele começa a descrever nessa novela uma noite de amor, né? Mas você não sabe se esse casal tá se conhecendo agora, se eles já têm um relacionamento, você não sabe o nome deles, você não sabe nada sobre eles. Simplesmente começa o primeiro capítulo narrando que ela tá numa chácara, que pelo que dá a entender é uma chácara que pertence a ele, ela tá lá esperando por ele e ele chega. E eles não têm, assim, uma conversação muito grande. Eles têm meio que um jogo, assim, entre eles, que é uma coisa bem sensual, descrita aqui. Ou seja, tem alguns momentos que são meio picantes até, inclusive. Não diria nem ser picante, mas fica um clima, assim, uma sensualidade entre os dois. E eles não têm muita conversa, assim. Como tem uma parte que o cara que escreveu aqui a orelha diz, né, que inclusive o personagem descreve que é o corpo, né, antes da roupa. E é mais ou menos isso mesmo. Eles meio que desnudam um ao outro, assim, sem nem tirar uma peça. E, obviamente, acaba que é uma noite tórrida de amor e tal. E amanhece no café da manhã, e de repente entra em cena o caseiro e a caseira que cuidam lá, também ajudam a cuidar da chácara. E que acontece uma coisa lá, parece umas formigas que estragam a cerca viva que ele construiu. E ele se perde as estribeiras e com essa caseira e tal. E a mulher, né, ela se insurge contra ele e eles começam a brigar. E a briga, assim, é homérica. E aí o leitor acaba entendendo que eles já têm um conhecimento maior prévio, porque eles conseguem, assim, se machucar realmente, se destruir com palavras, né? E aquilo vai começando de uma maneira lenta e de repente chega num auge que é como realmente se eles tivessem tomado aquele copo de cólera, sabe? E você acaba se identificando com isso, principalmente se você tem um relacionamento longo, porque muitas vezes, dependendo do dia, dependendo do que acontece, uma banalidade que seja faz você explodir e às vezes falar coisas das quais você se arrepende, que você se identifica e enquanto tá lendo a coisa é tão intensa a descrição que o leitor sente que também tomou aquele copo de cólera com os personagens, sabe? A linguagem também aqui do Radu Anassar é uma coisa assim. Nossa, ela é tensa, intensa, é quente, sabe? Você começa a ler e parece que você sente o calor também daquele momento, sabe? Parece que mexe fisicamente com você, assim, a descrição, né, dessa briga dos dois e tal. Ela é realmente intensa. E é de um fôlego só, porque ele escreve assim. Ele começa um texto e ele não tem um ponto final, não tem
letra maiúscula, minúscula, ele não divide. Então vai num fôlego só. Você começa essa novelinha e você só termina mesmo quando acaba, porque você não consegue largar. Você entra naquele turbilhão daqueles dois e que de repente tem toda aquela sensualidade, toda aquela noite de amor e de repente aquela briga incrível e que acaba os dois assim destruídos e chorando. E é uma coisa assim muito intensa realmente. Eu já fiquei com muita vontade de ler Lavoura Arcaica. Eu fiz umas anotações aqui pra conversar com vocês. Há uma coisa também que é muito interessante do livro, que foi a época que ele foi escrito, como eu disse pra vocês, que é 1970, então tava em plena ditadura militar. E no meio, assim, daquela briga, saem coisas que não tem nada a ver, né, com o princípio da briga, mas que um começa a jogar na cara do outro. E aparentemente aquele é mais velho, um tanto conservador, assim, até meio reacionário e um pouco desiludido das coisas, com o governo, com ideais e tal. E ela, no caso, ele diz aqui, né, que ela é uma jornalista e ela é mais idealizadora e naquela defesa dos trabalhadores e tal. Então tem esses dois contrapontos também que é bem interessante no diálogo aqui dos dois. A princípio, quando você tá lendo, você entra já de cara naquelas duas pessoas estranhas da qual você não sabe nada, então você tem como leitor um estranhamento, né? Quem são essas pessoas, o que vai acontecer, e quando eles se desnudam, né, no sexo, na noite de sexo tórrido ali que eles têm, mas eles também se desnudam enquanto eles estão brigando, né? E isso é muito interessante, umas duas maneiras, né, disso acontecer. Então, nessa primeira leitura escolhida por vocês foi incrível. Foi um livro realmente muito intenso e muito vibrante. É uma narrativa mesmo, um jeito de escrever que mexe com você. Foi uma leitura muito proveitosa, muito boa e eu já tô bem curiosa para ler o Lavoura Arcaica, né? Que também é muito bem falado. Então me contem aí, vocês já leram Raduan Nassar? Tem curiosidade de ler? Me contem aí se vocês já tiveram uma experiência com ele. Eu tô curiosa pra saber. Eu gostei muito, muito, muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom final de semana a todos. A gente se encontra novamente na semana que vem. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau.